Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Medicanal e mais uma questão de residência aqui no Eis a Questão. Então nesse quadro eu tenho buscado trazer, principalmente nesses primeiros vídeos, do Eis a Questão, não questões muito complexas ou questões cheias de pegadinhas, mas questões que caíram nas últimas provas de residência, agora no final do ano, e questões que dão a gente a chance de discutir alguns conceitos mais básicos, alguns conceitos que muitas vezes a gente acha que nem podem cair nas provas, mas que sim, caem. É o caso deste que a gente vai falar hoje, nessa questão que caiu na prova da UFRJ de 2018. A gente tem um homem de 47 anos com angina estável aos médios esforços que apresenta um quadro clínico de abdômen agudo, sendo indicada laparotomia exploradora de urgência. E aí, o que a questão quer é a classificação do estado físico desse paciente, segundo a American Society of Anesthesiologists. A famosa classificação ASA, que é um negócio que é chato, mas infelizmente a gente tem que memorizar, porque, como vocês estão vendo, cai sim nas provas. E no que consiste a classificação, então, da ASA? A ASA é uma classificação de risco cirúrgico, Então a gente vai classificar o paciente em determinada classe de risco e essa classe vai dizer, então, qual que é o risco de mortalidade desse paciente associado àquela cirurgia. É importante saber que essa classificação ela não leva em consideração o tipo de cirurgia, mas apenas as condições do paciente. E é uma classificação subjetiva. Bom, então vamos dar uma olhada na classificação da ASA. A gente vai ficar muito atento a esses dois itens aqui, o ASA 3 e o ASA 4, porque são as opções que estão lá na nossa questão. Então, o paciente que é ASA 1 é um paciente sadio, completamente sadio, sem nenhuma alteração orgânica, sem nenhuma doença de base. O paciente ASA 2 ele tem uma alteração sistêmica leve ou moderada, causada pela doença cirúrgica ou doença sistêmica, ou seja, é aquele paciente que tem uma doença de base, mas que essa doença é leve, é uma doença sistêmica, que pode ser ou não a doença que está levando aquele paciente à cirurgia, no caso do nosso paciente não, mas é uma doença leve, uma doença que não limita as atividades do paciente. Já no ASA 3, a gente tem ainda uma doença de base, uma alteração sistêmica, mas já é uma alteração grave, onde a gente tem, e esse é o termo que define o ASA 3, limitação funcional. Ou seja, o paciente tem uma doença de base, ele tem uma doença sistêmica que já é uma doença grave o suficiente para limitar as atividades desse paciente, embora não incapacite. O ASA 4 é o paciente que, novamente, tem uma alteração sistêmica grave, mas, ao contrário do ASA 3, essa alteração sistêmica já representa um risco de vida e é incapacitante. Muito importante isso em relação ao ASA 4. ASA 5 é o paciente moribundo, é aquele paciente que se espera que morra nas próximas 24 horas. Finalmente, o ASA 6 é uma classificação nova que não existia, é aquele paciente doador de órgãos, ou seja, o paciente que já tem morte cerebral declarada. Então, no caso do nosso paciente, está muito claro que ele tem aqui uma doença de base, uma doença sistêmica, causando aqui uma angina estável. Portanto, não estamos falando de um paciente sadio, sem alterações, nem um paciente com doença leve, que não causa nenhum tipo de limitação. Mas também a gente não está falando de uma condição tão grave, que se espere que ele vá morrer nas próximas 24 horas, e muito menos é um paciente doador de órgãos. Então, a gente fica mesmo aqui entre os ASAs 3 e 4. No entanto, a gente pode notar que essa angina estável, aos médios esforços do nosso paciente, ela limita as atividades dele, mas não o incapacita. Portanto, a gente vai ficar com o ASA
3, né? Se a gente estivesse falando de um paciente que está restrito ao leito, que não consegue cumprir suas atividades do dia a dia, aí sim a gente falaria num paciente asa 4, que não é o caso. E tem uma particularidade aqui, que é o fato, né, dessa cirurgia a qual o paciente será submetido ser uma cirurgia de urgência. Toda vez que a gente estiver diante de uma cirurgia de urgência, a gente tem que adicionar à frente da classificação do ASA o sufixo é de emergência. Portanto, resposta correta da questão, letra C, né? A classificação é a classificação 3E. E esse foi mais um vídeo do Eis a Questão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos conversar também nas redes sociais, lá você é sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.